ante Satanás, conhecido como o falso profeta. Desta forma, temos uma trindade, o diabo, o anticristo e o falso profeta. O diabo está a tentar convencer o mundo que é Deus. O anticristo está a tentar convencer o mundo que é Jesus. E o falso profeta está a tentar convencer o mundo que é o Espírito Santo. Temos, portanto, uma antitrindade que irá operar de forma realmente poderosa nos últimos 3 anos e meio. Peritos em profecias bíblicas sugerem que esta trindade profana irá reunir um exército de seguidores através de ilusões, enquanto conspira para tomar o controle do céu e da terra. Mas quem são estes dois aliados de Satanás? A identidade do anticristo tem sido alvo de debate durante quase 2000 anos. Maomé era visto como um anticristo. Martinho Lutero achava que o Papa era um anticristo. O Papa achava que Martinho Lutero era o anticristo. Os ingleses achavam que Napoleão era o anticristo. No século XX tivemos um rol de candidatos. Hitler e Mussolini, Lenin e Stalin. Nostradamus, o famoso vidente do século XVI, também escreveu acerca do anticristo. Mas não existe consenso entre os seus intérpretes sobre quem será a pessoa por ele identificada. Alguns especialistas sugerem que o anticristo descrito na Bíblia como a besta do mar poderá indicar que ele irá surgir num país que faz fronteira com o principal corpo d'água da antiguidade, o mar Mediterrâneo. O livro do Apocalipse afirma que ele está destinado a confrontar Jesus Cristo, mas não sem que antes ocorra uma série de acontecimentos. Os fundamentalistas cristãos veem 3 sinais antes da vinda de Jesus. O primeiro é a reunião de todos os judeus em Israel, algo que já aconteceu em 1948, quando o Estado foi declarado. O segundo é a tomada de Jerusalém por parte dos judeus, algo que também já aconteceu durante a Guerra de 1967. O terceiro é a reconstrução do templo. O Templo de Jerusalém foi destruído pelo exército romano no ano 70 d.C. Durante quase 2000 anos, os judeus rezaram pela sua reconstrução no sagrado monte do Templo. Mas este local é hoje o local de um dos santuários mais sagrados do Islão, a Cúpula da Rocha, terminada no ano 691. A Cúpula da Rocha era um local desolado, e os muçulmanos localizaram aquele que acharam ser o local da ascensão de Maomé ao céu. Acho altamente improvável que Israel destrua a Cúpula da Rocha e a substitua pelo templo. Julgo que a comunidade internacional não o permitiria. Apesar da incontornável realidade, muitos acreditam que o templo irá erguer-se novamente, tal como profetizado. De acordo com a Bíblia, quando o anticristo entrar no templo reconstruído pelos judeus e se fizer anunciar como Deus, esse será o último evento humano neste planeta. O livro do Apocalipse descreve que à medida que o anticristo e o resto da trindade profana seduzem a humanidade, irá desenrolar-se uma série de horríveis desastres. O texto bíblico descreve-os como 7 frascos que contêm o veneno da ira de Deus. E são semelhantes às trombetas. De facto, seguem praticamente o mesmo padrão de atingir a terra, o mar, os rios e o ar. Mas em vez de matarem 1/3 dos seres humanos, matam todos. A revelação representa esta onda de desastres como o golpe final para exterminar todos aqueles que se recusam a seguir Deus. O cenário descrito é dantesco. Quando os anjos libertam o conteúdo dos seus frascos, a pestilência e a doença são libertadas. Segundo o texto sagrado, as consequências seriam a uma escala nunca antes vista, sem comparação com qualquer crise pandémica que as organizações de saúde alguma vez tenham enfrentado. Estamos neste momento a passar por uma pandemia. O H1N1, ou o vírus da gripe suína, encontra-se no estado de alerta pandémico 6 da Organização Mundial de Saúde. Trata-se de uma gripe que saltou várias espécies. Quando um vírus consegue fazer isto, consegue aceder a um maior número de pessoas que nunca estiveram expostas e que, portanto, não têm qualquer imunidade. Nunca vimos isto antes.
Por enquanto, produz apenas sintomas ligeiros. Mas se este vírus gripal, em particular, sofrer uma mutação, poderá aumentar em termos de gravidade. Poderá desenvolver uma maior virulência. E isso seria um grave problema de saúde pública. O H1N1 poderá atingir cerca de 40% dos norte-americanos em 2012 e matar várias centenas de milhares. Os responsáveis de saúde dos Estados Unidos esperam vir a fornecer inoculações para 200 milhões de americanos. Mas vírus resistentes e muito mais poderosos do que o H1N1 poderão elevar as taxas de mortalidade para 80% e 90%, impossibilitando a ação das organizações de saúde. Isto poderá significar que estamos praticamente indefesos contra uma praga destas proporções. Uma crise médica global poderá ser amplificada por uma outra catástrofe descrita no livro do Apocalipse, em que os mares se transformam em sangue e o sangue dos animais e dos humanos se misturam. Certos intérpretes dizem que esta parte da profecia do Apocalipse sugere que a água para abastecimento mundial ficará imprópria para consumo, possivelmente devido aos corpos putrefactos de milhões de vítimas atingidas pela praga. O texto bíblico afirma que outros venenos se seguirão provenentes de cada frasco, até que o mundo fique quase desolado. Há quem sugira que isto já poderá ter começado na forma de um processo natural chamado bloom de algas. Também conhecido por maré vermelha, é um fenómeno que pode tingir a água de vermelho. Uma alta concentração de algas microscópicas produz neurotoxinas nocivas que podem matar peixes, aves e mamíferos marinhos. A nível global, poderá traduzir-se na morte de milhões de animais. Há quem sugira que este será o castigo pelo nosso fracasso enquanto defensores ambientais do planeta. Quando Jesus vier, destruirá aqueles que destroem a Terra. E vejo esta frase destroem a Terra como a previsão de uma crise ambiental global, em que a humanidade, através da poluição e desflorestação, contribui para a destruição dos recursos do planeta. Se o livro da Revelação é um guião para o fim da humanidade, como muitos creem, morrerão milhares de milhões de pessoas no clímax da tribulação. O livro da Revelação é como uma lente, lupa ou telescópio, através do qual podemos examinar e refletir sobre este grande mistério do fim dos tempos. A Revelação está repleta de monstros, de catástrofes, de vilões e figuras malignas. E seguramente que o autor deste livro foi um grande gênio criativo que percebeu como subir a um palco, dirigir-se ao público e provocar o tipo de ansiedade e fascínio que também nós sentimos numa sala de cinema. Mas o cenário apocalíptico da Revelação não termina com o clímax da tribulação. A terra devastada será o palco de uma batalha final. As forças do Anticristo irão enfrentar o exército de Jesus. Mas este Filho de Deus não é o príncipe da paz que muitos milhões julgam conhecer. Será que os 7 selos do Apocalipse previstos no livro da Revelação já foram abertos? Será possível que estejamos em contagem decrescente para um suposto Armagedão? Há quem diga que os atuais acontecimentos mundiais provam que esta cronologia bíblica poderá estar correta, tal como o local profetizado para a batalha épica. As 3 maiores religiões do mundo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, convergem na nação de Israel. Dado o longo e violento passado e presente da região, alguns intérpretes acreditam que este será o provável ponto fulcral de um conflito final, a Batalha do Armagedão. Algumas pessoas pensam que a planície de Esdraelon, uma grande área agrícola entre Samaria, Galileia e Israel, é o Vale de Megido, o Vale do Armagedão. A localização de Megido, na encruzilhada de uma antiga rota comercial vital, tornou-o num local cobiçado entre as partes em conflito na antiguidade. Os estudiosos da Bíblia acreditam que a sua longa história enquanto campo de batalha crucial inspirou João, o autor do livro da Revelação, a designá-lo como local do último confronto entre Deus e Satanás.
De acordo com a revelação, Jesus irá emergir dos céus num cavalo branco para liderar o exército de Deus. Mas o texto não o descreve como o Salvador benevolente que os seus seguidores conhecem. Os seus olhos são semelhantes a uma chama de fogo. Está vestido com um manto embebido em sangue. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele conquistará as nações com um cetro de ferro. É totalmente impossível reconciliar o Jesus do livro da Revelação, que veste uma túnica manchada de sangue e que espalha sangue a toda a volta do campo de batalha, com o Jesus terno e afetuoso do Sermão da Montanha. Os dois não são a mesma figura. A Revelação descreve como o Jesus guerreiro avança com o seu exército contra o Anticristo e as forças que ele reuniu das nações que iludiu. As forças do bem acabam por prevalecer sobre a trindade profana, após vários anos de engano. Serão atirados para o lago de fogo o diabo, o falso profeta, o anticristo e todos aqueles que tiverem a marca da besta. E assim termina a descrição do livro da Revelação da Batalha do Armagedão. Retirar paralelismos entre esta profecia bíblica e os acontecimentos atuais é problemático, uma vez que fala de figuras sobrenaturais que se confrontam num contexto sobrenatural. Mas a um nível mais profundo, a profecia e o presente poderão estar a convergir. Cerca de 60% dos americanos acreditam que os acontecimentos do livro da Revelação irão chegar. Isto é extremamente perigoso, porque como poderemos garantir que não vamos agir de determinada maneira para tornar realidade aquilo em que acreditamos? Se acreditamos que vai haver uma grande guerra no Médio Oriente e que Jesus irá regressar e salvar o mundo, então é possível que o nosso comportamento fique afetado pela nossa fé e permita que isso aconteça. É uma possibilidade intrigante. No seu cerne, encontra-se aquilo que pode ser considerado uma curiosa atração fatal pela profecia da Revelação. A grande tradição da Revelação, ao longo de 20 séculos, é a de que cada nova geração lê o texto e convence que descreve eventos que irão acontecer durante a sua vida. É um hábito da nossa mente na tradição ocidental procurarmos sinais do fim. E acredito tratar-se de um hábito que se formou literalmente por aquilo que lemos no livro da Revelação. Mas, surpreendentemente, esta inclinação partilhada por milhões poderá não resultar de um fascínio mórbido pelo caos. Em vez disso, poderá estar enraizada na percepção de que a Revelação é, no final de contas, uma história de esperança. Inevitavelmente irá decorrer um julgamento geral do mundo, mas pelo menos, se tal vier a acontecer no nosso tempo, o fim de todo o mal será visto durante a nossa vida. Este período anterior ao fim será da pestilência, pragas, guerras, colapso económico e destruição. Será um período de grande sofrimento para todas as pessoas que tiverem de passar por ele. Mas, no fim, Jesus virá. A batalha final será travada e Satanás será derrotado. Acabará por valer a pena. O facto é que esta ideia da destruição final do mal permanece. Mas se os horrores da Revelação vierem realmente a acontecer, será que a derrota do mal servirá de consolo para os poucos que sobreviverem? De acordo com o texto bíblico, irão encontrar conforto num mundo reconstruído. E Deus irá morar com eles, e enxugará as lágrimas dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem gritos, nem dor. Todas essas coisas parecem apontar para um futuro em que irá ocorrer algo de catastrófico, de muito mal. Não creio que haja forma de escaparmos a isso. Acredito que isto irá acontecer realmente tal como foi profetizado. Só o tempo dirá. Com base no comportamento humano nos últimos 100 anos, não é de estranhar que milhões de pessoas desta geração procurem no livro da Revelação